Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar. Nós vamos precisar, então, desses moldes aqui. Nós vamos cortar assim, ó, e com a dobra do tecido aqui. Então, nós vamos fazer assim, a gente vai pegar o tecido, vai dobrar ao meio e vai cortar. A gente vai cortar duas vezes, eu tô cortando aqui 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, tá? Então, são 4 vezes no tecido. Se vocês quiserem fazer um ninho todo de uma cor só, pode cortar 4 vezes na mesma estampa, não tem problema, tá? Então, 4 vezes das laterais. Aqui, 4 vezes também na cabeceira e nos pezinhos do ninho, né? Dobra também o tecido e corta, então, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no de forro, ou se quiser fazer tudo na mesma estampa, 4 vezes no tecido, tá? O molde 3. Depois, o molde 1, o tecido principal e o tecido de forro, que vai na parte interna, né, do nosso ninho. Nós vamos cortar, então, também dobrado, aqui com a dobra do tecido. Vocês vão dobrar lá o tecido e vão cortar assim, tá? 2 vezes. Uma vez no tecido principal e uma no de forro, ou 2 vezes se for no mesmo tecido. Depois, a gente tem um outro molde aqui, 2 vezes na manta, de gramatura 150, tá? E 4 vezes no TNT grosso. Nós vamos começar fazendo assim. A gente vai pegar, então, aqui os TNTs e a manta, tá? E nós vamos posicionar 2 TNTs na parte de cima da manta e 2 TNTs na parte de baixo da manta. E nós vamos fazer um sanduíche dessa forma. Vamos alfinetar tudo, tá? E vamos passar uma costura aqui em toda essa extremidade. Pode ser na overlock, pode ser no zigue-zague ou pode ser na costura reta, como vocês quiserem. Eu preciso que a costura fique bem na beiradinha aqui, unindo tudo isso aqui. Bom, gente, então vai ficar assim, tá? O nosso colchãozinho. Então, agora nós vamos pegar aqui esses 2 tecidinhos, tá? Vamos posicionar verso com verso, um sobre o outro. Tá? Os tecidos principais, né? O principal é de forro. Vamos pegar aqui o molde, o molde número 4, que é esse molde aqui, né? Que nós fizemos agora. E nós vamos fazer, assim, uma marcação, fazer essa marcação. Vou virar do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Tá? Agora, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura em cima dessa marcação que nós fizemos, tá? Deixando um pedacinho aqui de uns 20 centímetros sem costurar. Então, nós vamos iniciar a costura aqui assim. Vamos iniciar a costura aqui. Vamos fazer toda essa volta até aqui. Bom, então, fiz a costura aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixei um pedacinho aqui pra gente poder colocar agora o colchão dentro dessa nossa capinha. Aqui, vamos colocar ele lá dentro. Com o colchãozinho lá dentro, a gente pode fazer umas costuras assim, na horizontal e na vertical, tá? Ou simplesmente deixar ele assim mesmo, cheinho e gordinho. Aí vocês façam como vocês acharem melhor, tá? Eu vou deixar ele só assim mesmo. Vou só fechar aqui o buraquinho que a gente deixou, né? Aberto. Vou só passar uma costurinha aqui pra fechar e vou deixar ele fofinho assim mesmo. Bom, gente, então agora nós vamos fazer as alças. Vamos fazer as alças do nosso ninho. A alça é opcional, tá? Mas eu vou ensinar vocês a colocarem. Então, nós vamos pegar aqui 2 pedaços de tecido de uma da estampa lisa, no tamanho de 10 centímetros por 65, ó, 2, tá? E aí, eu vou dobrar ao meio e passar a ferro, tá? Dobrei ao meio e passei a ferro. E vou precisar também de 2 faixas de 65 por 8 centímetros. Então, nós vamos posicionar assim, ó. Vamos posicionar frente com frente, essa daqui dobrada do jeito que tá. Por quê? Porque eu quero que a faixa ela fique mais firme, né? Porque tem que carregar e suportar o pezinho do bebê. Então, a gente vai fazer uma alça mais firme.
Então, vamos posicionar aqui frente com frente, mas vamos posicionar ela bem aqui na beiradinha, rente aqui com essa extremidade, e vamos alfinetar. E vamos passar uma costura pezinho de máquina aqui, e essa aqui também. Vamos passar uma costurinha pé de máquina nessa extremidade aqui. Vou passar. Costurei, então, aqui e aqui, tá? Agora, nós vamos puxar essa faixa aqui do tecido liso para outra extremidade. Vamos alfinetar. E agora, nós vamos passar uma costura aqui nessa extremidade também, tá? Depois de costurado, então, aqui dos dois lados, ó, vocês vão perceber que, né, o tecido estampado, ele ficou maior, é assim mesmo. Agora, nós vamos desvirar, tá? Depois de desvirado, nós vamos acertar aqui de maneira que a faixa azul, a faixa essa do tecido liso, fique bem no centro, ó, bem no meio, tá? Centralizadinho aqui. Feito isso, nós vamos passar uma costurinha de pesponto, né, pezinho de máquina, aqui nas extremidades, aqui na junção entre um tecido e outro, pra gente fazer um acabamento bonitinho, tá? As alças feitas, agora nós vamos posicionar essas alças lá na lateral do nosso berço. Então, nós vamos posicionar aqui a lateral, que é aquela tira maior, né, e vamos posicionar as tiras no lugar certo. E aí, nós vamos pegar aqui o molde número 2, ó, e nós vamos ver que tem a marcação de alças aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a parte onde diz dobra do tecido, vou posicionar no meio aqui, tá? E vou posicionar a alça onde diz alça, aqui assim, tá? Com a pontinha da alça virada pra fora. Feito isso, agora nós vamos fazer uma costura aqui, pezinho de máquina, para prender essas tiras no lugar certinho aqui, tá? Para elas não soltarem no restante do processo. Bom, com as alças colocadas, agora nós vamos colocar essas extremidades aqui, que são as cabeceiras do nosso ninho. Nós vamos costurar aqui, frente com frente, tá? Assim. Vamos passar uma costurinha aqui. Nós vamos pegar aqui a outra, posicionar aqui. E vamos passar uma costurinha aqui. Coloquei, então, os dois pedacinhos menores aqui. Agora, nós vamos pegar outra tira, um outro pedaço de tecido da lateral, onde tem a alça também. E vou posicionar frente com frente, assim, no pedacinho menor, ó. Esse aqui é o pedacinho menor, vamos posicionar aqui. Assim. E lá do outro lado também. Aqui assim. E vou passar uma costura, então, fechando essas duas laterais aqui. E ficou, então, um círculo, dessa forma. Tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a parte do tecido liso. Ficou aqui um círculo também, ó. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui essa costura aqui, esse pedacinho de tecido aqui, que é da cabeceira, e vamos unir aqui costura com costura, ó. Verso com verso, tá?
e vamos alfinetar. E ele vai ficar, então, dessa forma, ó. Direito pra dentro e o liso pra fora, tudo alfinetadinho, a alça pra cima, tá? Vamos pegar, então, o broderie e vamos também posicionar ele aqui, na parte lisa, tá? Ó. Com a parte onde tem aqui a rendinha pra dentro, ó, tá? O tecido liso, no tecido que vai ficar do lado de fora, nós vamos unindo aqui também o broderie. Quando chegar aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos cortar um pouquinho a mais, tá? 1 centímetro aqui maior. Nós vamos cortar aqui um dedo maior, ó, dos dois lados, tá? E aí, nós vamos virar eles assim, ó. Dessa forma. E vamos passar uma costura aqui, unindo esses dois pedacinhos. Pode ser. Passei uma costurinha aqui, fiz em azul pra vocês conseguirem enxergar melhor, ó, tá? Mas vocês façam na cor do broderie, não façam branco, tá? E aí, pode fazer também um zigue-zague, ou se quiser passar um overlock aqui bem na pontinha. Ficou assim. A costura pra dentro. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui, bem na costura, e vou dobrar assim novamente. E vou passar uma costurinha aqui. Ó, gente, fazendo então aqui com a linha branca, ó, ele fica com acabamento legal dos dois lados, tá? Aí, então, é só a gente alfinetar aqui, unindo tudo. Vou mostrar então pra vocês como que ficou. Ficou assim, o tecido estampado do lado de dentro, com a alça, ó, tá? E aqui do lado de fora, o tecido liso mais o broderie, tá? Então, todos eles aqui na beiradinha aqui, na extremidade superior. Agora, nós vamos passar uma costura unindo tudo isso, fazendo toda a volta, unindo, então, todos esses tecidos aqui na parte de cima. Vamos passar uma costura unindo tudo, tá? Depois de tudo costurado, então, ficou assim, dessa forma, tudo juntinho aqui. Agora, nós vamos fazer assim, né? A gente vai pegar aqui, nessas costuras, tá? Aqui, ó. Bem nessas costuras aqui, onde divide a lateral da cabeceira, tá? Ó. Bem em cima dessas costuras, nós vamos passar uma costura aqui, unindo o tecido de dentro com o tecido de fora. Nós não vamos pegar o broderie, tá? A gente vai iniciar aqui embaixo do broderie uma costura, vem costurando aqui até aqui embaixo, tá? Assim. Separado, então, as laterais aqui das cabeceiras, né? Fiz as costurinhas aqui. Agora, nós vamos unir a lateral lá no nosso colchãozinho. Eu vou posicionar assim, ó, a parte lisa, tá? Com a parte lisa. Então, vamos posicionar direito com direito da parte lisa, ó, tá? Eu posso pegar aqui, ó, essa parte entre uma costura e a outra, tá? Dobrar aqui, pra mim achar o meio. Então, o meio aqui dessa extremidade é aqui, tá? Faço um vinco aqui pra marcar. E aqui no meu colchãozinho a mesma coisa, ó. Eu dobro e faço uma marcaçãozinha aqui pra saber onde que é o meio. Eu deixo aqui o broderie pra cima, tá? E vou, então, alfinetar partindo ali do meio.
depois de tudo alfinetado, vocês confiram aí, ó, se as alças estão, tá, certinhas aqui no mesmo lugar, ó. Tem que estar certinhas aqui, tá? Uma com a outra. Agora, nós vamos passar uma costura aqui em toda a volta. Primeiro, costurar toda a volta e depois colocar o viés. Vão dobrar ao meio dessa forma, tá? Vão posicionar aqui, ó. Unindo tudo, pegando tudo ali e fazendo a volta toda. Então, eu passei uma costura em toda a volta e depois eu coloquei o viés para ficar bem seguro e bem firme, tá? Agora, nós vamos desvirar, ó. Porque essa parte estampada, ela fica pra dentro. O viés vai ficar pra dentro da nossa peça, tá? Ó, dessa forma. O viés vai ficar lá pra dentro. Agora, nós vamos encher. Nós vamos descosturar um pedacinho em cada lateral pra gente conseguir encher. E depois nós vamos fechar. Ele na mão mesmo, tá? Ó, eu posiciono aqui o viés e vou costurando ele pontinho por pontinho na mão. Se quiser passar na máquina, pode também, tá? Só que ele é mais difícil de passar na máquina, então se tu não tiver aí muita prática, tu vai achar meio complicadinho de passar na máquina. Mas dá pra passar também, tá? Ó, quem não tem muita experiência, dá pra fazer aqui tranquilamente na mão, ó. Tu só vai posicionando ali e dando um pontinho depois do outro. Bom, gente, então, ó, o viés eu coloquei aqui. Eu passei ele na máquina, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a costura. Dá pra passar na máquina. Ele é um pouco mais difícil, né, de passar na máquina, mas dá. Eu acabei passando na máquina, mas porque eu já tenho mais prática, tá? Se vocês não tiverem muita prática, faz assim na mão, né? Porque realmente essa borda aqui, ela atrapalha um pouco na hora de passar na máquina, tá? Mas dá pra fazer tranquilamente, fazendo pontinhos aí na mão, fica bem legal também, se tu não tiver muita prática, tá? Agora, vamos fazer, então, o travesseirinho do nosso ninho quadrado. Bom, então, para fazer o travesseiro, nós vamos ter esse molde aqui, que é um molde vai de brinde. Junto com o molde do ninho quadrado, eu vou mandar o moldezinho do travesseiro junto, tá? Então, aqui, esse é o molde do travesseiro, aqui tá a dobra do tecido, vocês vão dobrar, então, e vão cortar 2 vezes no tecido. Pode ser um tecido assim, com 2 estampas, pode ser numa estampa só, como vocês acharem melhor, tá? Então, 2 vezes aqui no tecidinho. Agora, nós vamos pegar e vamos montar dessa forma, direito com direito. Mas antes eu vou colocar um broderizinho pra ficar mais bonito, tá? Vou posicionar ele então com a parte do acabamento pra dentro, tá? E eu vou fazendo umas dobrinhas nele, ó. A cada 3 centímetros, mais ou menos, tá? Eu não vou medir bem certinho aqui, mas mais ou menos a cada 3 centímetros, eu vou fazer uma dobrinha assim de meio centímetro, tá? E aí, eu vou fazendo isso e alfinetando em toda a volta. Chegando aqui no final, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ali no ninho, tá? A gente vai deixar um pedacinho aqui a mais, tá? E aí, nós vamos virar, ó,
ó, pra cá, pro lado direito. E vamos passar uma costurinha. E agora, a gente vai continuar aqui fazendo as dobrinhas. Dessa forma. Então, colocado aqui, alfinetado. Agora, nós vamos posicionar frente com frente. Vamos levar pra máquina e vamos iniciar a costura aqui, fazendo toda a volta, terminando aqui, tá? Um pezinho de máquina. Agora, nós vamos desvirar. Então, fica assim. Agora, nós vamos encher com fibra. Nosso ninhozinho quadrado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Deus abençoe a todos. Beijo!